Boa noite a todos, bem-vindos ao Beto no Mundo, e hoje nós vamos viajar para o coração da Ásia Central, para dois países montanhosos. Eles fazem a fronteira entre as estepes da Ásia Central com as montanhas e, ao sul, o subcontinente indiano. Esta é o segundo episódio da quarta temporada do Beto no Mundo, onde, ao longo dos anos... Como é que eu reduzo isso aqui? Ok. Então, tá. Ao longo desses 3 anos, em 2020, 2021 e 2022, nós apresentamos 76 destinos diferentes. E hoje, no 77º episódio, levo vocês ao Quirguistão. Essa imagem é muito emblemática. É um país de montanhas, onde a origem étnica são os quirguizes, que são povos nômades equestres. Aqui nós vemos os yurts ao fundo, né? E os cavalos. Qual a diferença entre um quirguiz e um cazaque? Etnicamente, eles são os mesmos. Ambos povos, Cazaquistão, que nós apresentamos na última vez, ambos povos vieram da Mongólia, da Sibéria e migraram para essa região. O cazaque se assentou nas estepes e o quirguiz se assentou nas montanhas, né? Então, é o mesmo povo que geograficamente acabou tendo duas áreas diferentes geográficas, né, de vida. Então, essas aqui, com o sorriso da jovem e o olhar atento da senhora quirguiz, a gente inicia a nossa apresentação. Todos me conhecem, já percorri bastante do planeta e sempre com esse meu olhar atento, curioso, né, de forma a aprender, né? Sempre eu acho que a oportunidade que a gente tem em viajar é sair do nosso lugar comum, né, e ser defrontado com o novo e aprender com isso. Fiz High School nos Estados Unidos, estudei Engenharia Civil e Arquitetura aqui na URGS, minha primeira experiência de trabalho foi na Macedônia, e foi num ano da Ásia que foi o transformador, nesse ano sabático. Retornei ao Brasil, em 1988, a gente abriu a Trip and Travel, Viagens e Intercâmbios, que construiu a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul. Em 2016, nós fomos convidados a fazer parte da rede Virtuoso, que muito nos honra, né? Que é uma seleção das melhores agências de viagens do planeta. Sempre lembro com muito carinho, com muita gratidão do Michel Roche, historiador francês, que tanto me ensinou, e juntos a gente construiu os Grand Tours, viagens de imersão cultural, que ao longo desse quarto de século percorremos 4/5 do planeta Terra. Então, muitas programações viajantes para 2023 e 2024, e retornando ao nosso Beto do Mundo de hoje, levo vocês ao Quirguistão. Fez parte do nosso roteiro Grand Tour Trip Travel Ásia Central, que aconteceu de 3 a 22 de outubro, onde nós voamos até Almaty, que a gente apresentou no último episódio, e hoje nós vamos apresentar Bishkek, o Lago Zikul e as montanhas de Ala-Archa. E aqui nós temos o Tajiquistão, que também, e com a cidade de Kunjant, que eu vou estar apresentando na continuidade. Aqui está parte do nosso grupo, então vários de vocês estão aqui conosco essa noite ou vão estar assistindo depois a gravação. No meio, Marisha, com a sua luz azul, né? E os nossos amigos no Lago Izikul. Para quem não conhece, vai ter hoje uma grande surpresa de um lugar muito prazeroso, no coração da Ásia Central, na base das montanhas de Tian Shan. E toda a viagem é uma viagem cultural e também gastronômica. Aqui nós desfrutando de uma das refeições no Quirguistão, né, onde tinha toda uma sequência de pratos quirguizes que muito apreciamos. E
Nessa viagem foi também uma viagem de lembranças, né? Eu e a Eleonora, 25 anos atrás, e tínhamos estado na Ásia Central como um todo, no Quirguistão em específico, onde fizemos um trekking, e era um país que estava recém se estruturando, né? Em 1997, tinha 6 anos, era uma jovem nação. A capital é Bishkek, a língua oficial é o quirguiz, 90% da população é muçulmana, é uma república presidencialista, com a família Japarov na presidência e no presidente do conselho. Um país de 200 mil quilômetros quadrados, como uma população de 6,4 milhões de habitantes e um PIB de 3.800 dólares. O Quirguistão não aparentou para nós, né? Mas é o 5º mais pobre país da Ásia, né? E a moeda é o som quirguiz. Essa aqui é a nossa bandeira, e falando de geografia, telespectadores do Beto no Mundo, ali nós temos o Quirguistão. Se a Ásia Central já é o centro da Ásia, o Quirguistão é o centro da Ásia Central. Ele faz fronteira com a China, o Cazaquistão, com o Uzbequistão e com o Tajiquistão. Então, se a gente dividir a Ásia em porções, nós temos aqui em azul a Ásia Central no coração do continente. E a Ásia Central é composta de 5 países, que foram 5 repúblicas soviéticas, que estão, quer dizer, a terra. Cazaquistão, a terra dos cazaques, a terra dos uzbecos, dos turcomanos, dos quirguizes, dos tadjik. E aqui está o nosso Quirguistão, que ele tem toda essa fronteira entrecortada, porque toda a fronteira sul é montanhas. Vocês se lembram, né, que a Índia era uma ilha, né, e vai se chocar com o continente asiático e vai gerar uma cadeia de montanha, que é os Himalaias e suas derivações. Nós estamos no maciço de Pamir, que é o ponto de encontro dessas várias cadeias. Himalaias, Karakorum, Tian Shan e Hindu Kush, né? Sendo que aqui nós estamos no coração das cadeias de montanhas de Tian Shan. Nós estávamos no Cazaquistão, contornamos o Tian Shan, entramos para o Bishkek e vamos mostrar aqui a rota. Este aqui a gente vai voltar a falar, aqui nós temos o Sirdarya. Então, o Sirdarya vai abastecer, vai possibilitar água e agricultura num vale muito fértil, que é o Vale de Fergana, que todos queriam uma parte, né? E parte do vale está no Tajiquistão, parte no Uzbequistão e parte no Quirguistão, e com conflitos até hoje. O que mais se destaca no Quirguistão é a sua geografia. Nas montanhas do Quirguistão se encontram as grandes cordilheiras que formam o maciço de Pamir, o teto do mundo. Himalaias, Karakorum, Hindu Kush e Tian Shan. Olhem só o mapa geográfico, gente. O que tem de montanhas e o que tem de geleiras. 94% do território do Quirguistão são montanhas, 7% apenas do seu território serve para agricultura, né? E imagine que aqui nós tínhamos a União Soviética, né? E o Quirguistão chegava aqui. Então, nós temos essa fronteira sul, que é do Quirguistão, e como uma fronteira intransponível, né? Então, era isso que, quando teve Alexandre II, o czar russo, no final do século XIX, que queria buscar uma fronteira para separá-lo das terras do Império Britânico ao sul, né? Ele vai conquistar rapidamente toda a Ásia Central e, finalmente, também o Quirguistão, que vai dar, de fato, esse muro
né? Então, nós temos um muro separando a antiga União Soviética do Sul, né? Então, hoje, o Quirguistão. Isso vai ter propiciado para a União Soviética ter uma área de extrema dificuldade de acesso, e aqui se desenvolveram, nesse grande mancha aqui à direita, que é o Lago Issyk-Kul, desenvolvimento da marinha, de torpedos navais, indústrias secretas eram aqui colocadas. É um território que tem minérios, né? E entre eles o urânio. E nós tínhamos, durante o período soviético, grandes centros técnicos aqui no Quirguistão, inclusive o nosso guia, o Eduardo, veio de Cuba para estudar na Escola Técnica de Bishkek. Então, 94% das montanhas, a elevação, imaginem qual que é o maior pico do Brasil, Pico da Neblina, com 2.900 metros. A elevação média do país do Quirguistão é 2.750, né? Então, a elevação média é quase a altura do nosso maior pico. 30% cobertos de glaciares, né? E temos dois picos principais, o pico Pobed, né, que é o maior do país, com 7.439, seguido do pico Han Tenai, de 6.995. Grandes oportunidades, exatamente pelo país ter sido fechado por tanto tempo, tantas montanhas, é um paraíso natural. Temos Karakol, à nossa direita, que é a capital de trekking. Em vez de ir para o Nepal e fazer filas em circuitos que já estão populares demais, todo viajante busca algo ainda intocado, né? Todo o trequeiro, né? Todo o montanhista, né? E aqui no Quirguistão vão encontrar. Enquanto eu estava preparando essa apresentação, eu assisti vários filmes, né, sobre o Quirguistão, né? E muitos deles era isso, era de relatos de montanhistas. O Quirguistão, como a Ásia Central, é um grande mosaico, porque eram antigos povos nômades, o povo nômade se desloca, não fica confinado a uma determinada fronteira. 73% bem atual, é de 2020. 73% da população é quirguiz, mas temos quase 15% da população uzbeca. O Vale Fergana é dividido entre o Uzbequistão e o Quirguistão, né? Então, nós temos esses bolsões de povos que são etnicamente do vizinho. Então, isso sempre gera um potencial tensão. 5% os russos. Quando eu e Eleonora fomos, há 25 anos atrás, 20% da população do Quirguistão eram de russos, praticamente as cidades eram russas, né? E eles vão abandonar, ou ir para a Rússia mesmo, ou para outras regiões do planeta, né? E vão deixar um país jovem, pequeno, sem seus quadros técnicos. Isso vai ser terrível para todos os países da Central, mas para o Quirguistão ainda pior, né? Porque eles tinham muita indústria, tecnologia, padrão soviético dos anos 80, 90, que já eram decadentes, né? Mas que estavam ali, que não vai interessar investimentos ocidentais e vão se degradar. Nós temos os grandes elefantes brancos, né? E da mesma maneira que o Instituto de Ciências, né, que atendia toda a União Soviética, não fazia sentido para uma população tão reduzida, né? E também vão ser abandonados, vão perder muito da sua qualidade. 5% de russo e Dungan e outros povos. História. Eu fiquei tão feliz em ir com vocês no Museu Histórico do Quirguistão e ver a Sala do Ouro dos Sintians. Nós que gostamos da antiguidade, dos povos da antiguidade, os gregos, os romanos, os persas, os partos, né? Conhecemos, né, nas franjas do grande
Os sítias, ele era um povo pastor nômade equestre, né, de origem iraniana, e aqui nós estamos no Quirguistão, né? Então, parte do que o Quirguistão fazia a franja oriental desse grande área dos sítias. E os sítias, eles viveram no Quirguistão por quase 1000 anos, né, do século VI ao século V depois de Cristo. E nessa Sala dos Tesouros nós vimos essa peça. Olhem só a riqueza de detalhes, né? E ouro é ouro, né? 2500 anos depois, está aqui, né? Que mostra como eles tinham domínio da cavalaria, das armas, né? E da ourivesaria, né? A maior parte das informações que perduraram a respeito dos citas vem do historiador grego Heródoto, que os descobriu em sua obra Histórias, do século V a.C., e também pelos achados arqueológicos, como as belas obras de ouro encontradas em colinas mortuárias às margens do lago Issyk-Kul. Então, aqui temos os citas. Também a gente viu no museu de história do Quirguistão, um museu fantástico, né? As estelas antropomórficas citas. Então, vários elementos da cultura aqui representados. Os persas aquemenidas, quando eles controlaram aquele grande império, onde tinham as satrápias que prestavam oferendas, iam até Dário, Ciro, né, fazer suas oferendas, nós temos também os citas. Aqui nós temos uma representação dos citas que aparece na Padama de Persépolis, no Irã. E o povo nômade, com grande domínio da cavalaria, vai deixar registrados os sítios, né, em formações rochosas, né, essas figuras rupestres dos cavalos. E, seguindo os séculos, né, do século VI ao século X, várias tribos turcas. O quirguiz ainda não chegou na nossa história, mas vocês sabem que o quirguiz, como o cazaque, como o uzbeco, como o turcomano, é um povo de língua turca que veio da Ásia Central, sul da Sibéria, né? E que vão, em diferentes momentos históricos, se estabelecer. Então, os primos dos quirguizes já se estabeleceram durante meio milênio, a partir do século VI, às margens do lago Issyk-Kul, que proporciona um microclima com as pastagens, né? Porque é um lago que nunca congela. Os turcos, um desses ramos de turcos, né? Então, para quem está nos vendo aqui pela primeira vez, que pode se surpreender, por que estou falando de turcos na Ásia Central? Porque os turcos da Turquia atual são os turcos otomanos, que era uma dessas tribos que saíram da Sibéria, né? Vieram para a Ásia Central e chegaram até a Anatólia, né? Então, são primos, né, de uma certa forma. E uma dessas dinastias são os turcos Karakanides, que eles vão, a partir do século VIII, surge a expansão de uma nova religião, que é a religião islâmica, que sai das areias da Arábia Saudita e vão conquistar todo o norte da África, chegam às portas de Constantinopla e vão conquistar a Mesopotâmia e vão chegar aqui até a Ásia Central. Então, os Karakanides vão introduzir o Islã na Ásia Central e vão governar a região do século X ao XII. E o que ficou dos Karakanides? Ficou essa Torre de Bucara, faz parte, essa cidade, a capital dos Karakanides, fazia parte da Rota da Seda e é tombada pela Unesco, não é, como patrimônio da humanidade. É uma torre do século XII, uma cidadela que era sogdiana, né, um outro povo iraniano que governou nesta região, e posteriormente foi a capital da dinastia Karakhanid. Para quem conheceu a tumba, a minarete Kalan,
em Bukhara, no Uzbequistão, vai poder identificar todo esse trabalho de alvenaria, que, com todo um motivo estrutural e estético, né? Muito bacana. Esses trabalhos foram recuperados no século XIX, né, por arqueólogos russos. Muitos criticam que foi restored, né? Então, ele tem essa cara de novo, né? Então, é um tipo de restauração que hoje em dia a arqueologia já não aceita, mas nos dá uma ideia dessa torre de Bukhara, né, na cidade de Bagustan, que era a capital dos Caraquinides, do lado da mesquita, né? E aqui um grande sábio senhor está aqui em viagens pela Ásia Central e vem visitar a corte dos Caraquinides. Vocês veem diferentes traços, né? Então, uma cidade cosmopolita, ou por participar da Rota da Seda, tinha relações com diferentes povos. O povo kirguiz, né? Ele é originário da Sibéria e vocês veem pelos traços, né? Ele é parente dos mongóis também, né? E vai ser o povo mongol que depois, no século XIII, Gengis Khan, 1220, ele acaba conquistando grande parte da Ásia, chegando até o Oriente Médio. O povo kirguiz, pressionado pelos mongóis, que vão pegar as melhores pastagens, ele começa a ir para o sul, e acaba chegando nessa região das montanhas, né? Então, o povo kirguiz, a gente pode fazer vários paralelos ao povo cazaque, que a gente viu na última vez, como nômades, mudar de pastagem 2 a 4 vezes por ano, utilizar os falcões, as águias para meio de comunicação, né? E grandes cavaleiros, né? Os mongóis Oirat, no século XVII, pressionaram migrarem ainda mais ao sul, né? E os kirguizes vão se estabelecer nas montanhas de Fergana e de Pamir. No século seguinte, vai ser a vez dos chineses, da dinastia Qing, que são Manchu, que vão colocar essa área sob domínio deles. E passa-se um século e uma nova força surge, que é o Khan, o Khanato de Kokand, que é no Vale do Fergana uzbeco. E ele vai controlar essa região até que surge Alexandre II, o czar russo. Em 1861 nós temos a liberação dos servos na Rússia, nós estamos tendo a guerra civil nos Estados Unidos, e a Rússia, com a sua indústria têxtil, necessita de algodão, e eles vão, em 20 anos, né, conquistar toda a Ásia Central, inclusive o Quirguistão. Em 1862, Bishkek, que era um forte, né, vai cair sob o jugo soviético, né? E o Quirguistão como um todo vai ser incorporado, soviético não, russo-czarista, desculpa. E o Quirguistão vai ser como um todo incorporado à Rússia czarista em 1881. Depois nós vamos ter a Revolução Russa, e daí sim ele vai fazer parte da União Soviética, e finalmente, em 1991, né, 110 anos de dominação czarista ou soviética, ele vira independente. A Revolução Russa, ela vai ter várias etapas, né? Em 1918, eles criam toda essa área bege aqui que se chama o Turquestão Ocidental, né? Porque o Turquestão Oriental estava na China. E grande parte do Cazaquistão, do Turquemenistão, faziam parte do Turquestão. E ao norte nós tínhamos o Quirguistão. Por quê, gente? Só para confundi-los, não, vou esclarecer. O cazaque e o quirguiz, como eu falei, eram etnicamente os mesmos, tá? Os
soviéticos não queriam chamar o cazaque de cazaque porque confundia com os cossacos, que eram os povos os bandeirantes russos, né? Então, o que é hoje o Cazaquistão, no início se chamava Quirguistão porque tinha os quirguizes da planície ou das estepes e os quirguizes das montanhas, né? E, então, em 1920 surge o Quirguistão, que hoje é o Cazaquistão, em 1924 o Uzbequistão, o Turcomenistão, em 1929 o Tajiquistão é desmembrado do Uzbequistão e em 1936 o Quirguistão é desmembrado do Cazaquistão. Então, a nossa, aqui em verdinho, o Quirguistão, a partir de 1936, era uma das repúblicas socialistas soviéticas e vai permanecer até 91. Então, aqui nós temos as várias repúblicas que depois, em 91, quando se desmembram, viram países independentes. Estão me seguindo? Alguma dúvida? Então, aqui nós vemos as repúblicas soviéticas da Ásia Central, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão. Essas fronteiras, pessoal, pouco tinha a ver com a composição étnica, mas os soviéticos achavam que era importante dividir a região, pois viam no panturquismo e no pan-islamismo ameaças à integridade da União Soviética. Então, aquela política de dividir para poder governar era aplicado, porque vocês veem aqui tem a Turquia, aqui tem o Irã, Afeganistão, Paquistão, todos os países islâmicos, né? Se a União Soviética não fosse rígida ou não se cuidasse, todos esses países eles poderiam se ligar com esses cus de baixo, né? Então, iriam ter uma ruptura com a Rússia eslava e vão se ligar, seja um mundo pantúrquico, né? Ou um mundo pan-islâmico. Por isso, os soviéticos vão fechar a fronteira sul e toda a comunicação, o comércio tinha que se dar dessas repúblicas soviéticas com Moscou. Vão substituir a escrita com os caracteres árabes, né, que era utilizado no Irã e no Afeganistão, por uma escrita cirílica. Com isso, os povos de ambos os lados da montanha não poderiam se comunicar, porque ainda quando eles tinham a mesma escrita, eles poderiam se comunicar, a escrita árabe, né? A partir do momento que os turcos islâmicos da União Soviética utilizam o cirílico, né, eles têm um rompimento com os seus vizinhos do sul, tudo dentro da geopolítica lógica soviética de mantê-los sob o domínio soviético. Estou na live. E, com isso, vão fazer umas divisas geográficas, né, que pouco tem a ver não, que fica complexa se a gente colocar dois mapas, um mapa político e outro um mapa étnico, né? Então, aqui nós vemos cazaques em grande parte do Uzbequistão, nós vemos uzbecos no Uzbequistão, no Tajiquistão, no Quirguistão, russos lá no norte do Cazaquistão. Então, nós temos bolsões de minorias que pode virar, né, um caldeirão de pólvora em algum momento, se não forem bem administrados. E, então, nós temos aqui o nosso país de estudo de hoje, que é o Quirguistão, que ficou independente em 1991. Temos o rio Narim, que cruza grande parte do país. Nós temos o rio Chu, onde Bishkek
está ligada, e o Lago Isicu. Bem-vindos ao Quirguistão, né, que ficou independente desde 1991. O primeiro presidente do país é o Askar Akayev, um que eu tenho simpatia, né? Não sei se é por eu gostar da academia, né? Mas é um físico formado em Leningrado, com doutorado em Moscou, e foi presidente do país desde a independência até ser deposto numa das revoluções coloridas, que foi a Revolução das Tulipas em 2005, e ele vive na Rússia, ainda vive, está com 78 anos. Né? Então, isso é comum em todos os países da Ásia Central. Eram figuras de destaque na União Soviética, né? Então ele era um grande intelectual, era o presidente do Conselho de Ciências, né? E etnicamente kirguiz, né? Quando ele fica independente, era a figura mais conhecida, ele acaba assumindo esse papel e vai conduzir durante 15 anos a formação do Quirguistão independente. Mas falando desses bolsões, eu queria mostrar o Vale do Fergana. Olha que confuso que ele é. Então, aqui nós temos o rio Narim, né? O Tajiquistão em verde escuro. Nós temos uma ilha Tajik dentro do Quirguistão. Da mesma maneira que o Uzbeko, que é esse Laz, nós temos duas ilhas uzbecas dentro do Quirguistão, né? Então, em 2020, em setembro, um mês antes de nós embarcarmos para a Ásia Central, teve um conflito de fronteiras entre o Tadjik e o Uzbek e o Quirguistão, né, com dezenas de mortos, né? E essa tensão é uma geografia complicada de evitar. Se nós que temos vizinhos, a gente já sabe como é complicado lidar com um vizinho, imagina um vizinho tão intrincado dentro do nosso território. E principalmente por se tratar do Vale do Fergana, que é o celeiro da Ásia Central, é a área mais fértil, né? A área que todos querem. Então vamos para como a gente entrou no Quirguistão. Nós entramos no Quirguistão a partir do Cazaquistão, atravessamos aqui a fronteira, é o rio que dividia os dois países, somos bem-vindos aqui no Quirguistão, e ao concluir a imigração, nós estávamos a apenas 21 quilômetros de Bishkek. Bishkek foi um antigo entreposto da Rota da Seda, junto ao rio Shui. Em 1825, o Khan uzbeco de Kokand vai construir um forte, o Forte Bishkek, que vai ser conquistado pelos russos czaristas. Em 1926, é rebatizada de Frunze pelos soviéticos. Frunze era um grande general bolchevique, né, que participou da conquista, da consolidação da Revolução. E ele era nativo de Bishkek e, com isso, a cidade recebe seu nome. Com a independência, em 1991, né, o país renomeia a cidade, né, tira o nome soviético e devolve o nome Bishkek, que é a forma kirguiz do antigo nome cazaque, que era Bishkek. Então, aqui nós temos uma vista da cidade, é a capital mais verde da Ásia Central, ela está a 800 metros acima do nível do mar, junto às cadeias de montanhas Kirguiz-Alatu, que chegam a ter quase 5 mil metros, né? E a Kirguiz-Alatu, que vocês vão ver que a praça principal se chama Alatu, então a cadeia principal junto a Bishkek é a cadeia Alatu, que fazem parte da cadeia de Changshan. Então, muitas das lembranças dos prédios monumentais, seja do período czarista, seja do período soviético. Aqui, como nas outras grandes cidades, um legado importante do período soviético é a cultura, a arte. Então, num país de 6 milhões de habitantes, uma cidade de 1 milhão, né, nós temos um teatro que parte do grupo foi assistir uma super apresentação de balé, né, e uma cidade onde nós temos bailarinas homenageadas em estátuas de bronze,
É. E aqui em Bishkek nós temos a praça principal, que se chama Praça Alatu, que eu vou mostrar aqui para você, falar para vocês. Deixa eu só interromper aqui, vamos ver se quando eu compartilhei a tela... Não, vamos otimizar aqui o videoclipe. Muito bem, Beto. Ok. Centro de Bishkek, a capital do Quirguistão. Nós estamos na Praça Alatou, junto ao monumento de Manás. Esse aqui é um prédio dos anos 70, em estilo soviético monumental, que era o antigo Ministério da Agricultura. E tem uma figura do Manás. O Manás é bárbaro, né? O Manás é um poema épico tradicional do povo quirguiz, compilado no século XIX, que acredita-se estar sendo transmitido oralmente há mais de meio milênio. O herói épico Manás foi mencionado pela primeira vez num manuscrito persa, que data de 1792, mas há 500 anos já se falava e era uma transmissão oral. O poema consiste de 500 mil versos e é considerado pelos quirguizes como o mais longo poema épico da história. Nós sabemos que o Mahabharata, que normalmente tem esse título, né? O que eles colocam é que o Mahabharata, apesar de ser mais longo, teria um menor número de versos. O Manás tem mais versos, mas mais curtos, então ele tem um maior número de versos. Independente da análise, né, da métrica, né, trata-se de um enorme de um poema dedicado ao rei, o herói nacional do povo quirguiz, dedicado à identidade quirguiz. Isso foi muito fomentado pelos russos, que precisavam, em algum momento, separar os quirguizes, os cazaques, os uzbecos, e vai reforçar essa ideia de identidades étnicas, né? Então, os uzbecos vão ter lá o Tamerlão como figura principal, né? E aqui nós vamos ter o Manás. Manás teria sido um personagem histórico. Se acredita que o Manás era uma compilação de vários personagens, né? Pegando as melhores qualidades de vários deles, mas todos representavam uma resistência às forças de ocupação, né? A gente viu que ao longo dos milênios, ao longo de um milênio, a região do Quirguistão teve sob jugo turcomã, turco, chinês, manchu, quirguiz, soviético, né? Então, essa ideia da criação no Estado Nacional e ter esse líder, né, tá no Manás, né? E como é que as pessoas conheciam essa história? Aqui nós temos sentado um Manati. Um Manati é um contador de histórias, né? Então, pela memória dele, ele só registrado na memória, antigamente eles eram analfabetos, né? Ele relatava esse longo, ou parte desse longo poema épico, né? E diz que o Manás ele era escolhido por forças superiores. Ele, ao ter um sonho, né, de que ele tinha sido ele sonhava com determinado trecho do épico, e com isso ele se dava conta que ele tinha a obrigação de replicar esse texto, né? E com isso vão surgindo as figuras dos manates, né? Que são figuras bem importantes para a cultura local. É um elemento de identidade nacional. No coração de Quirguistão, nós temos a Praça da Vitória,
onde, nessa representação de uma iurta, que é as tendas dos nômades kirguiz ou cazaque, né, está representado o movimento da resistência do Quirguistão e a contribuição deles junto à União Soviética na Grande Guerra Pátria, que é como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui nós temos a figura da mulher, né, representando a pátria soviética e sua resistência, né, ao nazifascismo, né, aos nazistas, e que vai levar a Rússia ao maior número de perdas entre todas as nações. São 20 milhões de soviéticos morreram na Grande Guerra Pátria. E todas as cidades, né, vão ter essa representação, e aqui no centro de Bisquet, na Praça da Vitória, né, nós temos grupos de estátuas em bronze, né, representando o povo soviético, essa resistência na Grande Guerra Pátria. O Museu de História do Quirguistão, onde a gente já falou sobre a Sala do Ouro, com o ouro dos sítias, né, ele nos leva desde da antiguidade, né, passando pela história e pelas tradições dos cazaques, dos quirguizes, né, as suas vestimentas, os seus trajes tradicionais, as suas cerâmicas, né? Então, toda uma representação da arte. E atrás do Museu Histórico, nós temos a figura de Lenin, né? Grande parte após a queda da União Soviética, né, em grande parte do mundo, do antigo mundo soviético, foram derrubadas estátuas de Lenin, Stalin, né? Mas aqui nós temos a estátua, permanece, do Vladimir Lenin. Ela estava do outro lado, onde é a estátua do Manás. Então, ela veio para uma posição menos privilegiada, né? Mas está aí, com a estrela vermelha aqui nos jardins. E nós vamos para... Ah, tá. Aqui é um museu ao ar livre, né, dos petróglifos, que a gente vai estar falando depois, né? Aqui nós temos Eduardo, nosso guia cubano, formado em mineralogia, que trabalhava em minas aqui até elas serem fechadas. E aqui mostrar a arte têxtil do Quirguistão, que é maravilhosa. Decora as tendas dos nômades. Belíssimo trabalho artesanal quirguiz, que é esse povo nômade de origem túrquica aqui no Quirguistão. E a diferença entre o quirguiz e o cazaque é que o quirguiz era o nômade das altitudes, das montanhas, e o cazaque é o nômade das estepes. Mas em termos culturais étnicos, eles eram do mesmo tramo. Beto Conte, Museu de História do Bisquet no Quirguistão. Lindo esse trabalho, né? Eu sou encantado. E uma outra praça é a Praça da Filarmônica, que está junto ao prédio da universidade, o Eduardo estudou aqui, né? Então, é uma construção dos anos 60 e funcionando como universidade internacional desde 93.
E no centro da Praça Filarmônica, Ana Cristina, não sei se ela está aqui, ela que viu no programa que a gente não tínhamos visitado ainda, então no último dia, no caminho para o aeroporto, fizemos essa parada. Muito obrigado, Ana Cristina, e essa belíssima estátua, o movimento, a força, né, do herói épico Manás, né, um semideus que incorpora a identidade nacional. E na praça nós temos também Bacai, que foi o tutor de Manás, né? E o busto de poetas recitadores dos famosos manates, né? Então, imagina só, leva registrado para a posteridade, né? Essas figuras que são bons contadores de história, né? Então, como nós temos músicos, artistas, dançarinos, né? Eles têm o status de popstar, né? E tanto que ele está, o Togolok Moldok, né? Está na nota de 20 sum. E falando em arte, a gente falou na poesia, quero mostrar um pouco para vocês a música. Então, para quem nunca tinha ouvido Kirguiz antes, né, ouve com essa melodia. Então, saindo de Bishkek, nós vamos para Alarcha, né, o caminho ao Parque Nacional. A gente passou aqui por uma propaganda, né, de um centro de esqui. Quem já pensou em esquiar no Quirguistão, hein? Que tal, Pedro? Isso é um lugar bem diferente, não? E então nós estamos seguindo, apenas 40 quilômetros que separam a capital desse grande parque nacional, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês viram a limpeza dessa estrada? E sabem por quê? Ao longo do caminho, a gente foi vendo, o pessoal era um final de semana, então era não sei quão incentivado, é natural isso, né? As pessoas fazem um trabalho colaborativo, voluntário de limpeza das estradas, né?
E chegamos no Alarcha Canyon National Park. Ele tem 200 km², 20 glaciares, 50 montanhas, que vão desde 1.500 até 4.890 metros, que é o Semanov Tianshansky. Então, é a parte do Alatu, que fazem parte do Tianshan. E maravilhoso, ainda nós pegamos nesse momento outonal, né? Então, fomos caminhando ao lado dos rios. Aqui mostrar uma dessas vistas. Estamos no Parque Nacional de Alarcha, um parque no Quirguistão, fundado nos anos 70, próximo da cidade de Bishkek. Aqui que o pessoal vem para o final de semana, para respirar do mar puro, para fazer caminhadas e, inclusive, montanhismo. Lindo, não? Em função da predominância de um território montanhoso, o Quirguistão funcionava como fronteira natural e área estratégica de segurança territorial do Império Russo e da Federação Soviética, estando fechado ao mundo exterior por todo aquele período. Por isso que o meu prazer em 97 de chegar ao Quirguistão era um país que até 91 ele estava fechado. O Eduardo nos conta essa história. Olha que lindas gurias, Eda e Ana Cristina. As nadatrizes, o casal preto, Beto Conte. Então, aqui é o Alarcha, e agora a gente vai vir para cá em direção a Issyk-Kul, a Chowpanatah. Então, vamos parar em Burana Tower, que eu já mostrei para vocês. E aqui, quando a gente estiver entrando, é esse relato que o Eduardo nos faz. Ah, não, Burana Tower. E aqui está o relato. Aqui, esta zona, não podiam entrar estrangeiros de nenhum país, a não ser que fueran invitados especiales. Solamente la población local que vivía aquí podía entrar hasta el año 1992, que se abrió el país y pudieron entrar los primeros turistas. E estamos indo em direção ao lago Issyk-Kul. As montanhas nos acompanham, chegamos na cidade de Chowpanatah, vamos visitar um sítio arqueológico, é o Open Air Museum de Chowpanatah, com petróglifos de mais de 2.500 anos, que fica tendo o lago e a montanha. Então, desde a antiguidade, já sabiam, o homem já sabia onde escolher seus lados agradáveis. Fonte de água, as montanhas, um microclima adequado, e aqui nós vemos os petróglifos. Nosso grupo, num belo dia de céu azul, com temperaturas perfeitas, né? Então, a gente sempre, quando viaja, tem que cuidar de não ser quente demais, nem frio demais. Então, e a Ásia Central nos contribuiu muito, né, com temperaturas muito agradáveis. E daqui fica ao lado, ou muito próximo, do hotel que nós vamos ficar, que é o Caprice. Do dia que nosso hotel Caprice, no Lago Issyk-Kul, vou fazer minha caminhada até o lago. Me acompanhe por essas belas árvores outonais aqui à nossa direita. Beto Conte, Grand Tour Ásia Central, no Lago Issyk-Kul, no Quirguistão. Uma das grandes maravilhas da natureza intocada. Quem de nós teria imaginado ter uma casa de veraneio com macieiras aqui às margens do Lago Issyk-Kul?
muito surpreendente, muito legal. Isso que é o bacana de viajar, é ser surpreendido. Nós temos as atletas cariocas se preparando para entrar no lago Issyk-Kul. Estão começando aqui com a sessão de yoga, fazendo a adoração ao sol que se levanta aqui das águas do Issyk-Kul, com as belíssimas montanhas ao fundo. Esta é a vista aqui do pier do Caprice Resort, às margens do lago Issyk-Kul e aos pés das montanhas do Tianshan, no Quirguistão. Olhem só que maravilha! E um dia que nasce perfeito. Gente, se o hotel e essa parte do lago já é legal, imaginem o lago em si. Que tal a gente dar uma velejada? Vou convidar a Maricha aqui para velejar com a gente. Ô Maricha, vamos velejar? A Maricha já foi embora, que ela tinha uma aula, então eu sigo aqui com a apresentação até o final. Então deixamos aqui o nosso hotel, as natatrizes, e vamos pegar o barco. Aqui a gente vamos navegar pelo lago Issyk-Kul. O lago Issyk-Kul é o quarto maior lago do planeta. Vou mostrar aqui a nossa navegação. Se preparem, porque vai ser um dia lindo, sem vento, uma música boa, drinks, né? Foi assim espetacular. Navegando pelo lago Issyk-Kul, com as montanhas de Tianshan ao fundo. Em Quirguistão, uma antiga república da União Soviética, aqui na fronteira com Tajiquistão, China, Cazaquistão e Uzbequistão. Tianshan Mountain. As aves estão nos acompanhando aqui com o lago Issyk-Kul e as montanhas de Tianshan ao fundo. Quirguistão, o paraíso da natureza. Lindo, maravilhoso, bacana, vazio, o lago Issyk-Kul, o céu e as montanhas nevadas de Tianshan. As praias, casas de veraneio. Estamos aqui no lago Issyk-Kul, com as montanhas de Tianshan ao fundo. Lícia, Ana Cristina, casal Grace, casal Sakti. Que beleza, navegando no lago mais profundo aqui do Quirguistão. Beto Conte, Grand Tour, Trip and Travel para você. Estamos aqui com uma sessão de fotos. A fotógrafa Maricha Krivorushka, diretamente da Ucrânia, está fazendo o registro. Eduardo, que nos trouxe até aqui. As gurias, que eu tinha certeza que iam mergulhar aqui no Issyk-Kul. E aqui ó, vamos fazer o... olha só. E este é o Grand Tour Trip and Travel Quirguistão. Navegando aqui no lago Issyk-Kul, no Quirguistão, tendo as montanhas de Tianshan ao fundo, extremamente nevado. Quem nos acompanha até agora. Terminando a nossa navegação aqui no lago Issyk-Kul,
com as montanhas de Tian Shan ao fundo. Grand Tour Trip and Travel, Ásia Central, no Quirguistão. Mais um grande dia no Grand Tour Trip and Travel, Ásia Central, aqui no Lago Issyk-Kul, no Quirguistão, com as montanhas de Tian Shan ao fundo. Terminando nossa navegação agora no Lago Issyk-Kul, voltando aqui para o Yacht Club de Championatá, Quirguistão. Gente, bom, ficou gravado para quem não foi, Issyk-Kul, Tian Shan, repeti várias vezes, né? E que presente! Eu tenho uma tia, a irmã Rita, uma religiosa da Ordem de São José, que eu sempre peço para ela me ajudar com São Pedro ali. E ele foi assim, foi um presentaço. Então, estamos aqui. Quem não conhecia, coloca aí na sua wishlist, que em vez de ir para Gramado, Teresópolis, né? Gstad, Aspen, né? Temos que ir para Issyk-Kul. Lago Quente, na língua quirguês, né? Então, seja por ele ser salgado, pela profundidade, é o segundo lago em maior volume de água do planeta. Maravilhoso, que dia, que momento especial, nunca vou me esquecer. E vocês? Olha ali, todo mundo abanando. Ana Cristina compartilha conosco sugestões de livros, vocês que estão assistindo essa apresentação e querem saber mais sobre o Quirguistão. Tem o romance do maior escritor do país, que é o Aitmatov, que se chama Jamília. E tem um outro sobre a questão social, conflitos, né? Que é um relato de um expatriado sobre a política e conflitos internos no país, que é Restless Valley, né? Que trata ali da questão do Vale do Fergana. Vou permitir incluir aqui imagens da minha memória, né? De 25 anos atrás, que é o Caracol, fundado no período czarista, como base militar em 1869, que era base para as trilhas de montanha. Ele tem uma catedral, que é a Catedral da Santa Trindade, de 1895. Foi fechada pelos bolcheviques em 1930, reativada com a independência em 91. Linda, 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 toda em madeira, sem usar pregos, só entalhes. E daqui que a gente fez acampando, cozinhando, né, uma trilha pelas montanhas que foi bárbaro, porque foi a oportunidade de estar em contato com os quirguizes nômades, vivendo em tenda, andando com seus cavalos, né, a vida tradicional como ela de fato é. E essa região alpina, né, de montanhas fantástica, né? Então, reforçando, o Quirguistão é um grande destino para montanhismo, que teve fechado por tanto tempo e tem toda essa natureza intocada. Então, isso, lembranças de 25 anos atrás do plov, que é o prato tradicional da Ásia Central, e apresentar para vocês que eu dei uma escapadinha, enquanto o nosso grupo estava em Tashkent, eu fui para o Tajiquistão, cuja capital é Dushanbe. A língua é um Tajik, que é uma língua persa, tá? Então, esse é o único país da Ásia Central que não é turco, ele é persa, ele tem mais a ver com o Afeganistão e com o Irã, etnicamente, linguisticamente. Majoritariamente islâmico. E ali eu completei o meu uma centena e 43, sei lá como é que se diz isso, 143 países, né? Então, aqui nós temos o carimbo. No dia 11 de outubro de 2022, eu entrei na República do Tajiquistão e fui para Khojan, antiga Leninabad, da época soviética, uma das cidades caravanserais da antiga Rota da Seda. Khojan,
a capital da região do norte do Tajiquistão, uma cidade de 500 mil de habitantes, 25% etnicamente uzbecos, ou seja, do país vizinho. Foi fundado por Alexandre, o Grande, e teve seu apogeu com a dinastia Samanida do século X, destruída por Gengis Khan. Junto com Samarcanda e Bukhara, que a gente vai apresentar no próximo episódio, fazia parte da lendária Rota da Seda. Olhem só que mercado fantástico. Aqui no Panchanbin Market, o mercado dominical, e que existe, esse prédio foi construído nos anos 60, no período soviético, mas era o antigo caravansarai da época da Rota da Seda. Todos os produtos, especiarias, frutas secas, frutas, vegetais, nós vemos nesse movimentado mercado o maior do Tajiquistão. Aqui nós estamos no mercado de quinta-feira, aqui de Punjab, uma cidade da antiga Rota da Seda, fundada por Alexandre o Grande, e foi destruído por Gengis Khan, teve seu período áureo no século X, depois retomado nos Emirados do final do século XVIII, até ser tomada pelos russos. Grande mercado de quinta-feira que acontece 24/7. Você E esse aí foi o meu showman, assim, era maravilhoso, ele gostava de ser fotografado e filmado. E olha só que delícia os produtos do mercado, com romã, moranguinho, uva, a dona das melancias, os diferentes especiarias e cereais e outros, né? E na frente desse complexo de mesquitas. Um complexo com mesquita, minarete, medressa, do século XIX, aqui no centro de Punjab, o norte do Tajiquistão. É um complexo de duas mesquitas, e medressas são as escolas religiosas, escolas onde se estuda o Alcorão, então se chama também escolas corânicas. E olha, dentro de uma dessas mesquitas, que lindo! Eu vou pedir aqui para o meu guia me falar um pouco sobre esse trabalho. Oi, tudo bom? Me conta um pouco sobre essa história. So hi, culture lovers, it is Hussein, your Tajikistani guide, and we are now in the mosque of Sheikh Maslihaddin, which is the architectural complex named after to Sheikh Maslihaddin, important phrase, important person of 13th century, which is Sheikh Maslihaddin was very important person, and his nickname as in Maslihaddin, advisor, became his name, and the mosque named after to him. And you will see very beautiful art, very beautiful painting and wood carving of 1940s, 1950s here in this mosque. So once in Soviet time, the mosque used to be changed to the museum. So you will see beautiful art painting on the ceilings. So this is Jome Mosque, which is public for everybody for praying 5 times a day. So majority population of Tajikistan are Muslims. That is why we have so big mosques in Tajikistan, and one of the top one and one of the ancient, one of the old one and so beautifully decorated mosque is this mosque, which is named after to Sheikh Maslihaddin. And you will see every single sections has different art, different decoration, because of different masters worked
on every single section. And their names also written on the top of the ceilings with Persian manuscript. So you can easily read them on the top of the edge of the ceilings. Fantástico. E, além disso, tem o antigo forte de Cunjant, que hoje abriga um museu maravilhoso, né? Que daí eu vou mostrar para vocês algumas peças. Aqui a maquete do mosque, do forte. Então, Cunjant era uma antiga cidade da Rota da Seda, teve sobre as várias dinastias islâmicas, né? E segue como a história do Tajiquistão, depois de ser conquistado pelos russos czaristas, pelos soviéticos. Em 1991, o Tajiquistão também fica independente. Então, aqui eu achei legal de mostrar escrito em cirílico, né, as diferentes, a composição aqui da Ásia Central. E os tajiques, como persas, né, eles fazem toda uma ligação deles com os Aquemenidas, os Sassânidas. Depois nós temos a conquista por Alexandre o Grande, está aqui Alexandre e Roxana, a princesa sogdiana, os grandes sábios do Islã do século XII, Omar Khayyam, e depois o período soviético. Então é um museu muito legal, em termos, segue toda a cronologia, né, terminando aqui com o pai da nação, que é o líder máximo do Tajiquistão. Eles tiveram 2, né? Então, como os demais países, temos líderes bastante longevos. E aqui eu queria agradecer aos participantes, Casal Fração, Casal Calacum, a Terezinha e a Sônia, Casal Grace, Casal Saft, a Lísia e a Ana Cristina, a Jussara, a Anne, a Eleonora, e aqui eu, e desculpe se alguns não estão aqui na minha seleção das fotos do final do dia, que estava essa luz maravilhosa. E convidar vocês para o próximo episódio do Beto no Mundo, onde a gente completa o Ásia Central. Então, o 78º vai ser Uzbequistão, no dia 6 de março, às 19 horas. E a nossa 4ª temporada depois vai seguir com o Caribe, para onde eu embarco esse final de semana com a minha filha Helena. E daí, na volta, vamos mostrar para vocês Barbados, Santa Lúcia, Dominique, Trindade e Tobago, Granada, São Vicente, Antigua e São Kitts e Nevis. Então, com isso, queria agradecer muito a presença de todos. Fiquei muito feliz em compartilhar o Quirguistão, que me encanta pelas montanhas, e o Tajiquistão, que era uma novidade, né? Então, era a peça que faltava no meu mosaico. Então, pessoal, queria agradecer muito a participação de todos no Beto no Mundo, mostrando o coração da Ásia Central, com a região montanhosa do Quirguistão e Tajiquistão, e nos vemos no Uzbequistão no dia 6 de março. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Até logo!